Geralmente, sabe, quando a sociedade debate a anatomia de um crime, existe uma expectativa muito forte de movimento, né? É um comportamento positivo, como a gente chama no direito penal. Exato, como em um roteiro de cinema clássico mesmo. Alguém saca uma arma de fogo, ou tipo um grupo desvia um dinheiro, um estelionatário frauda uma assinatura. Com certeza. O crime costuma ser bem barulhento. Ele deixa um rastro físico inegável que altera o mundo ali ao redor daquela ação. Sim, e psicologicamente isso é reconfortante de entender, né? A lei diz expressamente não faça, como um não furtarás. E quando o indivíduo vai lá e quebra essa regra de uma forma ostensiva, bom, a violação é visível a olho nu, é fácil de punir. Mas então, as anotações e os áudios que baseiam esse nosso mergulho nas fontes de hoje levam a gente para águas muito mais obscuras da legislação. Ah, sem dúvida. É onde a teoria complica. Porque a pergunta central muda completamente. E se o crime for exatamente o ato de, sabe, cruzar os braços? A inércia total. Isso, um mais absoluto silêncio. A partir de que momento, exato, o nosso sagrado direito de simplesmente cuidar da própria vida e não se meter em confusão, vira um crime grave, ou até um homicídio? Olha, é no momento em que a regra inverte. O Estado passa a punir a recusa em cumprir uma ação que era exigida. Ou seja, não é punir por algo que foi feito. Exato. É penalizar por uma expectativa vital que a pessoa quebrou. O que dita o tom perfeito para este nosso guia de estudos em áudio. O foco hoje é transformar o material denso da teoria do crime na ferramenta de revisão definitiva para quem nos ouve agora. E é muito conteúdo, né? Bastante. E para quem está se preparando para provas e exames rigorosos, a nossa meta é dissecar o famoso tipo objetivo. Separar muito bem os crimes de ação das omissões criminosas e, por fim, entrar naquela matemática jurídica que é o nexo de causalidade. Bom, para estruturar esse guia de forma bem lógica, a gente não pode simplesmente pular para as regras da omissão sem entender o terreno onde ela nasce. Tudo começa pelo tal do tipo objetivo. E lendo material sobre evolução teórica desse tipo, dá para notar que a percepção da justiça mudou muito com o tempo. Mudou radicalmente. Lá em 1906, tinha um jurista, o Ernst Belling. Ele tratava o crime quase como análise mecânica de uma fotografia, sabe? O braço moveu, a faca entrou, o sangue jorrou. E pronto. É a teoria mais antiga. Mas a literatura destaca uma virada monumental décadas depois, com o Hans Welzel. Ah, a famosa ação finalista. Essa mesma. O direito meio que percebeu que olhar só para a casca física do evento era uma forma muito primitiva de julgar as pessoas. Fica parecendo que a ação e a intenção eram caixas separadas. E eram tratadas assim. A grande sacada do Welzel foi provar que tentar isolar o movimento físico da intenção humana é um erro absurdo. Porque antes eles julgavam primeiro o resultado no chão e só depois iam investigar a mente do autor, né? Exato. O finalismo provou que o movimento físico já nasce sendo guiado por uma finalidade interna. Portanto, o tipo objetivo, que é a manifestação física do crime, precisa sempre dialogar com o tipo subjetivo. Que seria a intenção, o dolo ou a culpa. O material tem uma analogia maravilhosa sobre isso. Pensar no crime como uma produção de cinema. Adoro essa comparação. O tipo objetivo é tipo absolutamente tudo que a câmera consegue filmar. É o roteiro, a movimentação dos atores no palco, o cenário quebrando, é a ordem física de matar alguém ou subtrair uma coisa. E vale adicionar que a lente dessa câmera também capta os elementos normativos, porque alguns crimes exigem uma interpretação de valor. A lei não punha apenas ofender, mas ofender sem justa causa, e isso exige que o juiz avalie o contexto social. Não é só um ato mecânico ali filmado. Faz muito sentido, e o tipo subjetivo, nessa analogia do cinema, é o que a câmera não vê. O pensamento do ator, a intenção que motiva cada passo no palco. Perfeito. E focando no que a câmera filma, o nosso tipo objetivo se divide naqueles dois grandes blocos, os comportamentos comissivos e os omissivos. Os comissivos são as ações positivas. A norma diz que é proibido furtar. A pessoa atua, pega a carteira e quebra a proibição com um movimento. É o básico. Mas a nossa jornada esquenta de verdade quando a gente entra nos comportamentos omissivos. Aqui, a norma não está proibindo nada. Ela está emitindo uma ordem de agir.
A lei manda fazer algo e a inércia do indivíduo é que viola essa ordem. E é exatamente aí que muita gente tropeça pesado nas provas, né? Com certeza. Porque a omissão não é tratada de um jeito único pela lei. Tem uma bifurcação essencial: os crimes omissivos próprios e os crimes omissivos impróprios. A fronteira técnica entre eles é o coração de tudo. Pelas anotações, a primeira categoria, o crime omissivo próprio, parece focar puramente na preguiça ou na indiferença de quem não agiu. É inércia pura e simples. A lei descreve um comportamento omissivo e pune ele na hora. Não precisa de um desastre no final para a pessoa ser processada. O material base traz uma historinha visual muito forte para ancorar isso na memória de quem estuda o caso do motorista na rodovia dirigindo uma Mercedes novinha. Ah, esse caso é clássico nas aulas. Sim, ele reduz a velocidade porque vê um capotamento brutal, desce do carro impecável, vai até o acostamento e vê pessoas feridas pedindo ajuda lá embaixo no barranco. E aí ele pensa na Mercedes. Exato. Ele avalia o cenário e pensa, nossa, se eu colocar essas pessoas sangrando aqui dentro, os bancos de couro claro vão para o espaço. Aí ele dá a meia volta, entra no carro e vai embora. Esse cara é a essência do artigo 135 do Código Penal, omissão de socorro. Ele responde por esse crime no momento exato em que ele vira as costas. Sem se importar com o que acontece com as vítimas depois. Não importa se 10 minutos depois descer um helicóptero de resgate e salvar todo mundo sem nenhuma sequela, o motorista da Mercedes continua sendo um criminoso pro artigo 135. Porque a lei não exigia que ele fizesse uma cirurgia ali na grama, né? Claro que não. Exigia um mínimo de decência, ligar pro resgate, sinalizar a pista. E tem outro caso legal nas notas, o do artigo 269. Do médico. Isso. O médico que diagnostica o paciente com uma doença perigosa de notificação compulsória, tipo um vírus grave, e simplesmente não relata ao Ministério da Saúde. O crime se consuma no silêncio desse médico, mesmo que a doença não cause um surto na cidade. Nossa, fica muito nítido. Na categoria própria, qualquer cidadão comum pode virar réu, se escolher fechar os olhos para o perigo. E a pena costuma ser leve, mas aí as fontes viram a página para os crimes omissivos impróprios. Também conhecidos como comissivos por omissão. E aí, meus amigos, o cenário muda de figura de um jeito drástico. Muda porque os impróprios são crimes de resultado material. Aqui o sistema não vai te processar só por não fazer nada. O agente inerte vai ser julgado pelo resultado gravíssimo que a inércia dele causou. Como se ele próprio tivesse apertado um gatilho. Exatamente. O clássico exemplo do salva-vidas na praia. Ele está no posto, vê o banhista se afogando, engolindo água. Aí ele olha pro relógio. Vê que o turno dele acabou, desce da cadeira e vai pro vestiário. E o banhista afunda. Caramba, e a promotoria não vai indiciar ele por omissão de socorro, né? De jeito nenhum. O sistema entende que, cruzando os braços, ele executa um assassinato. Ele vai responder por homicídio. Para que o peso de um homicídio caia assim em cima de uma omissão, a teoria tem 4 exigências simultâneas. As 3 primeiras são normais para qualquer omissão. A inércia em si, a real possibilidade física de agir. Porque se o salva-vidas tivesse amarrado ou com a perna quebrada, o direito não ia exigir o impossível. Faz sentido. E a terceira é a situação típica descrita em lei. Mas é a 4ª característica que cria essa parede divisória enorme. Certo. Sim, a característica exclusiva dos crimes impróprios. A exigência do dever específico de agir para impedir o resultado. O salva-vidas não é tratado como motorista da Mercedes, porque ele tem um selo jurídico que obriga ele a intervir. O material até levanta um ponto fascinante sobre isso. O Estado precisou criar uma barreira lógica para não punir o mundo inteiro de uma vez só. Lógico, senão seria um caos. Imagina, uma pessoa morre afogada numa praia lotada. Não dá para processar por homicídios 300 banhistas que estavam tomando sol e não pularam na água. O direito precisou criar uma lista VIP de responsabilidade. E essa lista está toda no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. É o que dá o título de garantidor para essas pessoas. Ou garante. E o texto é bem taxativo, não deixa muito espaço para abstração moral. Tem as 3 únicas portas de entrada para virar garantidor. A primeira é a linha A obrigação legal de cuidado. É lei pura, gente. O material enfatiza muito para ninguém errar em prova.
ética, moralidade ou religião não te transformam num garantidor jurídico no Brasil. Tem que estar na lei, como os pais com a segurança dos filhos, os policiais, os bombeiros. História marítima dá a melhor ilustração para essa linha A. O capitão do Titanic. Quando o navio começou a afundar e faltou bote salva-vidas, ele não lutou por um lugar. Ele foi para a cabine e esperou afundar junto. Nossa, e não era só folclore ou tradição do mar. Não, era lei. A obrigação legal dele era garantir os passageiros primeiro, abandonar o navio com gente em perigo e quebrar esse dever legal. Igual aquele piloto americano no Rio Hudson que pousou na água e foi o último a sair, conferindo cada cadeira. Uma responsabilidade gigantesca imposta pelo Estado. Mas a segunda forma de virar garantidor, na linha B, já depende da autonomia da pessoa. É assumir a responsabilidade de impedir o resultado de outra forma. Por contratos ou atitudes voluntárias. O caso clássico do médico. O médico jantando no domingo num restaurante e alguém engasga na mesa do lado. Se ele não levanta, é omissão de socorro comum. Mas se esse mesmo médico tá de plantão, de jaleco, recebendo na emergência. Aí ele assumiu o dever por contrato. Se cruzar os braços, ele responde pela morte do paciente. O dever não veio de uma lei abstrata de paternidade, veio do contrato assinado. E as anotações trazem uma situação curiosa de rua sobre essa linha B. O caos de São Paulo, você vê um pedestre com deficiência visual querendo atravessar. Aí você vai lá, oferece o braço e diz, eu te ajudo. Ato voluntário. Sim, mas no meio da rua, no canteiro central, você recebe uma mensagem no celular, solta o braço da pessoa e vai embora. Aí a pessoa se complica. Antes de oferecer o braço, ela não era garantidora de nada. Mas a partir do momento que inicia a ajuda, o direito diz que ela comprou o pacote completo. Tem a obrigação jurídica de finalizar a travessia com segurança. A famosa intersecção da responsabilidade civil e penal. E a terceira e última porta da lista VIP é a linha C, o comportamento anterior que cria o risco. Basicamente, se você inaugura o perigo extremo para alguém, você ganha automaticamente a obrigação legal de neutralizar esse perigo depois. O material descreve um ex-nadador profissional que convida um amigo que não sabe nadar para pular de um barco no meio do rio. Ele jura que vai segurar o cara, o amigo pula, entra em pânico, começa a se afogar. E o ex-nadador fica só olhando, da borda do barco. Exato. Fica de espectador. Como foi ele quem plantou a semente do perigo, a lei impede ele de ficar assistindo. Se o amigo morrer, esse ex-nadador responde por homicídio. A inércia dele vira ação criminal porque ele criou o risco inicial. Bom, com isso, o tabuleiro da ação e da omissão fica claríssimo para quem está montando o próprio guia de estudos. Mas aí a fonte se aprofunda nas peças desse tabuleiro. Os sujeitos e os objetos do crime. O sujeito ativo, que é quem pratica a infração, que a gente divide em crimes comuns, que qualquer um comete, e crimes próprios ou especiais. Que exigem uma qualidade específica, tipo o peculato, que exige a figura do funcionário público. E a anotação chama atenção para um detalhe. O conceito de funcionário público no direito penal é gigantesco, né? Eles estendem isso ao limite para blindar a administração pública. A lei não quer saber se você fez concurso público, se tem estabilidade no cargo. Até um universitário que é estagiário terceirizado de um banco federal ou um mesário que foi sorteado para trabalhar num único domingo de eleição, se eles desviarem dinheiro ou dados nessa hora, vão sofrer uma condenação por peculato pesadíssima. Igual um servidor do alto escalão, porque o direito está protegendo a função que a pessoa estava exercendo ali. E isso puxa um dos debates mais complexos do material. A pessoa jurídica sentando no banco dos réus. Processar um CNPJ criminalmente. A Constituição e a Lei de Crimes Ambientais dizem que sim, empresas cometem crime no Brasil. E o STF, numa decisão da Rosa Weber em 2013, cravou a teoria da autorresponsabilidade. Que permite processar a empresa sozinha sem colocar os diretores no meio. Mas olha, sendo meio cética agora, e puxando aquele finalismo de Welzel do começo, como é que uma estrutura fantasma, sem cérebro, sem vida, tem dolo para decidir poluir um rio? Sabe, soa muito como uma manobra, uma ficção jurídica. E só mesmo, o seu questionamento é ótimo e a doutrina acadêmica bate muito nisso. Como aplicar pena a uma corporação que não tem livre-arbítrio?
Sem o diretor assinando, a empresa não faz nada. Mas mesmo assim o STF manteve. Por puro pragmatismo. Foi uma política criminal de sobrevivência. O Ministério Público não conseguia provar qual humano engravatado deu a ordem de abrir as comportas de lixo químico nas grandes corporações. A estrutura era muito difusa. Aí, exigindo processar humano e empresa juntos, a impunidade reinava. Faltava prova contra a diretoria, o caso inteiro caía. Exato. Responsabilizar a empresa diretamente deixa o Estado atacar onde dói, nos cofres, com multas gigantes e proibição de contratos. É a lei precisando se adaptar ao mundo real. E do lado oposto de quem comete, a gente tem o que é atingido, o bem jurídico contra o objeto material. O material foca muito na necessidade de não confundir os dois. Fundamental. O bem jurídico é o valor abstrato e sagrado. A vida, o patrimônio, a fé pública. O objeto material é a coisa física mesmo. O corpo da vítima, a nota falsa, o vidro da janela. E a fusão visual disso fica perfeita no conceito de crime impossível. O direito exige que o bem jurídico seja colocado em perigo real. Se não ofender o bem, não tem crime. Mesmo que a intenção seja péssima. E a cena do material parece de filme. O agressor encontra o maior inimigo dele dormindo numa praça escura. Vai lá e descarrega um revólver no peito do cara. Foge achando que é um assassino a sangue frio. Mas aí os legistas descobrem que aquele homem na praça já estava morto há horas por um infarto fulminante. Ele atirou num defunto. Sim. O objeto material estava ali fisicamente. O corpo absorveu os tiros. Mas o bem jurídico vida já não estava mais naquele corpo. Tinha ido embora horas antes. Sem bem jurídico, a infração é nula. A conduta não é punida. O que nos leva para a grande transição teórica final do nosso mergulho. Nós mapeamos o autor, a omissão, os sujeitos. Mas a ponte lógica que liga as mãos do autor àquele cadáver no chão é o famoso nexo de causalidade, artigo 13, caput. O terror de muita prova. Para definir quem causou o quê, o Brasil adotou a teoria da condito sine qua non, ou teoria da equivalência dos antecedentes. Resumindo, tudo que colaborou, sem o qual o resultado não teria acontecido, é causa do crime. Tudo tem o mesmo peso causal. E a ferramenta para testar isso na prática é o método da eliminação hipotética. Vamos pegar o Roberval, o personagem das nossas fontes. O Roberval decide matar alguém no inverno. Ele acorda, toma um banho quente longo, veste um casaco pesado, pega munição, carrega o revólver, vai até a varanda da vítima e atira. Para achar a causa, a gente tem que editar a fita do passado mentalmente. Isso. A gente apaga os fatos, um por um. Se eu apagar mentalmente o banho quente do Roberval, a vítima morre no final do dia. Morre. O banho não interferiu nos tiros, então não é causa. Se apagar o casaco preto, a arma dispara. Dispara. Não é causa. Mas se a gente for lá no momento do armário e apagar a ação de colocar as balas no tambor da arma, aí o ataque viraria só um clique inofensivo. A vítima estaria viva tomando um café na varanda. Como remover mentalmente essa ação impede o crime, o ato de municiar a arma é a causa direta. e funciona super bem para situações lineares. Mas espera aí, pensando no conceito absoluto de tudo que ajuda é causa. Se eu rebobinar a vida do Roberval até o momento em que os pais dele se conheceram e conceberam ele. Se a gente apaga a geração do Roberval no passado, o assassinato de hoje evapora. Jamais vai existir. Pela matemática pura do método, os pais seriam coautores do homicídio 30 anos depois, o que é insano. Um absurdo de proporções colossais. Os estudiosos chamam isso de crítica do regresso ao infinito. Essa máquina cega de calcular levaria as punições até Adão e Eva. Para travar essa falha, o sistema puxa de novo o Elzel e o tipo subjetivo. O freio de emergência do direito penal. Exatamente. A trava é a exigência do dolo ou da culpa. Para punir os pais biológicos do assassino, você teria que provar que lá atrás, durante a concepção, eles planejaram ter um filho com a intenção clara, o dolo, de matar aquela vítima específica daqui a 30 anos. Como não existe dolo de homicídio numa concepção natural, o vínculo quebra ali mesmo. O sistema se protege. E tudo muito lindo nas linhas retas. O pesadelo dos estudantes é o parágrafo 1º do artigo 13. As concausas. Ah, as concausas.
quando o crime não acontece num ambiente estéril. Forças da natureza, doenças, tudo colidindo contra a vítima ao mesmo tempo que o agressor. O trabalho de separar o que é do agressor e o que rompe a corrente é tenso. Começa pelas concausas absolutamente independentes, que não têm ligação nenhuma com a atitude inicial. Um evento atropela o outro. O exemplo do envenenamento cruzado. O criminoso dá um tiro num homem na calçada. O cara cai e morre. O atirador foge. Uma semana depois, a perícia revela que o tiro pegou de raspão. O que matou mesmo foi um veneno poderoso que a vítima tomou sem querer na cozinha de casa antes de sair. Totalmente sem relação com o atirador. Totalmente. Duas forças paralelas. Como o tiro não ajudou e nem acelerou o veneno, a corrente do atirador quebrou. Ele só responde por tentativa de homicídio, pelo raspão. E aí a gente inverte para o segundo bloco das fontes. As concausas relativamente independentes. Aqui a segunda força mortal precisa do estrago que o criminoso fez para agir. Imagina uma vítima diabética crônica que leve uma facada leve no braço. A facada é leve, mas a condição pré-existente da diabetes impede o sangue de coagular. Ela tem uma hemorragia fulminante. O direito olha e diz: ela não ia sangrar até morrer na rua se você não tivesse dado o primeiro corte. Sim, a fraqueza da vítima se acoplou letalmente à facada. O agressor não sai com uma tentativazinha, ele vai responder por homicídio consumado integral. O mesmo vale para a vítima ferida, que cambaleia no frio na madrugada e morre de hipotermia. O frio foi parceiro da facada. Mas a terceira regra desse bloco é a que realmente derruba os incautos. A exceção super detalhada na lei. A causa superveniente, relativamente independente, mas que por si só produziu o resultado. Essa quebra toda a lógica da eliminação hipotética. A imagem que o material usa é inesquecível. O cara leva 3 facadas numa briga. A ambulância voa, joga o cara na UTI de um hospital. Ele estabiliza, sobrevive à cirurgia. Horas depois, um curto-circuito na fiação pública gera um incêndio enorme e destrói o hospital. A vítima, que estava sem conseguir andar por causa da cirurgia, morre carbonizada. Se o estudante aplicar a eliminação cega que a gente fez, ele vai dizer que a facada causou a carbonização. Porque, se apagar a facada do passado, a vítima não estaria anestesiada no hospital pegando fogo. Mas punir o esfaqueador por uma morte de incêndio de prédio público criaria uma aberração absurda na proporção da justiça. Eu dou uma facada na rua, eu respondo pelas lesões que a faca causa. O finalismo não me obriga a assinar um seguro contra curtos-circuitos da prefeitura. Reflexão exata. É por isso que, diante de um incêndio hospitalar ou da ambulância que bate no poste, a justiça larga a eliminação hipotética e abraça a teoria da causalidade adequada. O fogo cria uma corrente nova, tão imponente, que quebra a ligação com a facada lá de trás. Porque uma faca não é um método adequado para matar alguém de fumaça. Não é. O cordão umbilical do crime foi cortado pelo incêndio. O agressor vai responder duramente pelo que ele fez, que é tentativa de homicídio, mas a consumação não entra na ficha dele. Isso comprova de forma brilhante que o direito penal não pode operar engolindo artigo decorado. Exige uma engenharia profunda da nossa audiência para fatiar minuciosamente o que a gente discutiu hoje. Com certeza. Entender se a linha legal se a concausa. É uma habilidade crucial para concurso, sim, mas também para enxergar as garantias derretendo no mundo lá fora. O que serve de gancho perfeito para o final dessa nossa análise profunda, porque o fim das anotações pega essa legislação centenária e joga de cara na modernidade de hoje. A gente passou a sessão falando de garantidores no mundo físico, de suor e sangue, né? O piloto no rio, o bombeiro, a mãe. Mas e agora que a humanidade migrou pesadamente para as comunidades digitais gigantescas? É o debate que possivelmente vai dominar os tribunais do nosso século. A provocação do material é cirúrgica. Quem é que veste a pele do garantidor nas malhas dessa rede mundial? Quando aquele funcionário anônimo de uma plataforma, lá na moderação de algoritmo da empresa, acompanha do outro lado da tela uma live de um vídeo ao vivo. Transmitindo uma atrocidade ou um crime violento pelo canal da corporação dele. Isso, e aí preso nos protocolos engessados da empresa de manter o tráfego rodando, esse moderador simplesmente decide não derrubar o servidor. Ele não aperta o botão vermelho. Ele opta por cruzar os braços no ambiente em nuvem. A pergunta é se a nossa estrutura clássica de omissão lá do artigo 13
tem fôlego para enquadrar isso criminalmente hoje em dia. Esse cara não é o exato reflexo do salva-vidas que não pulou na água? Fica essa provocação gigante para o pessoal que vai fazer discursiva, mastigar mentalmente depois de fechar os cadernos hoje. O salva-vidas moderno usa crachá de tecnologia. É um questionamento incrível. E com isso, a gente encerra nosso guia de estudos por aqui. Bons estudos e até a próxima análise profunda.